Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo da Liga dos 32. Essa semana a gente vai tratar por que o ataque do Packers é tão explosivo, né? Então a gente vai ver a performance deles contra o 49ers e fique com a gente aí que tem bastante coisa legal, hoje tem bastante clipe para a gente analisar, tá legal? Não deixe de deixar o like aí no vídeo caso você goste e de ativar as notificações para você receber isso em primeira mão. Aqui a gente vê mais uma vez aqueles splits compactos, agora com dois tight ends. A gente vai chamar, sempre que a gente está falando de tight ends em campo, a gente está falando de diferentes personéis, né, ou personnel diferente. Sempre que a gente tem um running back, né, e dois tight ends, a gente vai chamar esse personnel de personnel 12, ou seja, um running back, dois tight ends, 12. Então sempre a dezena significa o quantos running backs tem em campo e o número de tight ends e a unidade quantos tight ends tem em campo. Logo, personnel 12 significa um back, dois tight ends. Então eles voltam com o personnel 12 aí nesse jogo, o mesmo motion, né? E agora o run game, o jogo corrido aí ganhando espaço. O que a gente está vendo aqui motion, a gente vê os linebackers em bump de novo, ou seja, eles estão trocando a força da defesa, né? E a gente vê a linha ofensiva, se a gente pausar nesse momento aqui, qual que é o objetivo da linha ofensiva? Causar, obviamente, né, dependendo do conceito ofensivo, ela quer o maior número de double teams possíveis, né? O que é double team? Significa dois OLs ou dois jogadores de linha ofensiva ou tight ends trabalhando para o segundo nível. Né? É isso que a gente quer, tá legal? Nessa situação aqui em específica, a gente está vendo um pulling guard, né? Então esse guard número 62 está fazendo um pull, e a gente está tentando fazer o seguinte, a gente quer trabalhar em direção ao backside, tá? O center vai fazer o que a gente chama de down block, a gente vai fazer esse hand block, que nada mais é que bloquear esse camarada, e a gente vai ver um pull. Quando a gente coloca vários tight ends assim, qual o benefício para o ataque? Quando a gente coloca dois tight ends, a gente está adicionando números, a gente está adicionando superfície. Então esses dois tight ends aqui, eles adicionam superfície e eles vão fazer mais combos, mais double teams, tá bom? Outra coisa que força a defesa a ficar honesta agora corners e safeties que não estão tão acostumados a jogar no box quanto linebackers e DLs, eles têm que fazer o papel de destruir esse pool da linha ofensiva. Então esse é um tipo de formação que coloca bastante estresse, né? A gente vê os double teams se desenvolvendo aqui, bastante estresse na defesa, e isso faz com que o ataque, né, tenha mais chances de ganhar jardas, especialmente quando a gente está contra jogadores do perímetro, tá legal? Agora a gente vê um fullback na formação, ele sai em motion, aquele motion lateral, eu vou chamar de change no nosso ataque aqui, por exemplo, né, um shift rápido ali, e Aaron Rodgers mostrando que veio, né, um passe maravilhoso para o Davante Adams mais uma vez, e o que esse tipo de formação acaba causando na defesa, né? Não só um estresse muito grande, quanto bons matchups. Quando a gente vê personnel pesado, né, a gente está falando de dois backs aqui, igual a gente explicou antes, né, dois backs e um tight end, a gente está falando em personnel 21, né, e o que isso faz é trazer a defesa para perto do box, porque agora ela tem que cobrir mais gaps, mais buracos de corrida. Então a gente vê um safety alto para marcar, teoricamente, dois receivers, né, um deles vai eventualmente ficar aberto. A gente quer procurar o Davante Adams, aliás, é o nosso playmaker, né? E a gente vê esse shuffle, esse safety, esse corner, desculpa, em shuffle, bail, que é essa corrida tentando manter a integridade do fundo. Linda recepção, e o mais legal é como que Aaron Rodgers controla o safety. Então a gente vê a cabeça dele, ó, olhando para o lado oposto, manipulando o safety. Ele já sabe que ele vai no Davante Adams, sempre que é um contra um a gente já sabe que ele vai lá. Então nesse momento ele olha para lá, a gente vê a cabeça dele para lá, a gente vai ver o movimento daquele safety para lá também. Ele está manipulando, ó. Então olha a passada do safety, e agora sim ele volta, planta o pé, lindo lançamento aí, o receiver vai receber essa bola para touchdown. Excelente trabalho. Legal, pessoal, a gente está falando de uma 4ª para 1 jarda, tá legal? E a gente vai ver o Packers aqui alinhando
com um tight end, né, um H-back ali na posição de wing, e o que aparenta ser pra gente aqui é que essa defesa está marcando man coverage, ou seja, é marcação individual em todo mundo e um safety alto. A gente já sabe que quando a gente lê marcação individual, aonde que Aaron Rodgers vai? Davante Adams, na grande maioria das vezes, ele vai pegar, né, esse motion para confirmar esse look, né, de man coverage. Então Aaron Rodgers faz ali a sua movimentação para a esquerda, a gente vai chamar esse bloqueio da linha ofensiva para a esquerda, junto com a movimentação do QB de sprint out ou sprint out, né? E ele sabe que vem pressão, ele antecipa a pressão. Se é marcação individual, em quarta para um, provavelmente vem pressão. Ele acaba encontrando o Davante Adams ali num passe maravilhoso, lindo catch, e garantindo essa 1 jarda aí, numa 4-1, né, estendendo o drive. Agora a gente vê goal line, e que jogada, né? Quarterback under center, sai o snap, ele finge reverse 1, finge reverse 2, e agora ele vai soltar num pop pass ali para o tight end. Excelente trabalho. Então, qual que é a lógica da jogada? Se eu pausar nesse minuto, né, a gente vai ver um dos jogadores correndo como se fosse uma inside zone, uma corrida interna, né? A gente vai ver o outro jogador no perímetro como se fosse um reverse. Então, a primeiro fake, segundo fake, né? E a gente vai ver um dos tight ends, no nosso caso 89 aqui no início da jogada, ele vai fazer o fake block, bom, 2 Mississippi, sai. Então, excelente jogada aí do Packers fazendo esse play action, esse misdirection, isolando o tight end, ninguém para marcar, excelente trabalho. Próxima jogada, a gente vê um tight end alinhado, um safety alto, motion, tão tradicional deles, passe longo, touchdown. Vamos ver como é que aconteceu, por que esse receiver estava tão aberto. A gente está falando desse receiver aqui no canto da nossa tela, né? Ele vai fazer uma rota nesse momento aqui, que a gente vai chamar de double move, tá? Então, o que é esse double move? Ele está correndo full speed, a hora que ele abre para fora, o DB acaba abrindo o quadril, ele ganha o meio do campo, naquela região das seams ali. Excelente trabalho, bom touchdown. A gente vai ver no ângulo traseiro aqui o trabalho do Aaron Rodgers, né? Ele pega o snap, play action, ele está controlando o safety até agora, ó. Ele está controlando o safety, agora ele já sabe onde ele vai, solta a bola no fundo do campo. Lindo touchdown do Packers, extremamente explosivo o ataque. Uma formação que a gente não tinha visto até o momento, né? Então, formação 2x2 é mais tradicional para os spread offenses, né? Esses ataques que tentam espalhar o campo, e a gente está vendo no topo uma recepção do Davante Adams, é algo que ele faz muito bem, e a gente vai chamar isso de stutter go, ou stop and go, que significa ele vai correr full speed, ele vai vender uma hit, bom, finge que vai parar, os DBs compram, ele ganha o fundo do campo, né? Isso é uma outra forma de double move, então por isso que eu trouxe esses clips um atrás do outro, porque o primeiro double move que a gente viu foi assim, né, na jogada anterior, agora a gente viu algo parecido com isso aqui. Então, stutter and go, né, a gente vê que o safety desce, o corner desce, ambos são sugados, né, por esse stutter step ou esse stop, e aí ele continua para o fundo, faz a recepção, ganha boas jardas com as pernas, poderia ter marcado, mas o DB faz um bom trabalho, e aqui a gente vai ver o Aaron Rodgers, a contribuição dele para isso, né? Então, quando ele pega o snap, ele vai fazer o que a gente chama de pump fake, então ele vai fingir com os ombros ali, com o braço que vai lançar essa bola, né? Então ele pega, faz aquele pump, 1, 2, 3, pump, e agora a bola no fundo. Tudo isso ajuda a vender aí esse trabalho, esse stutter and go aí para a defesa, tá bom? Nesse momento a gente vê bunch formation, e nesse último clipe nosso, a gente vai ver como que o futebol americano é um jogo de números. A gente nesse momento está vendo 3 contra 3, tá legal? Sempre que a gente tem 3 jogadores ofensivos contra 3 defensores, ou seja, o mesmo número de jogadores ofensivos contra o mesmo número de jogadores defensivos, é provavelmente lá que a bola vai. Então tudo que o QB tem que fazer é contar.
de 1 até 3, literalmente, né? A gente vai ver que essa é inicialmente uma jogada de corrida, né? Então a gente vai chamar isso aqui de um RPO, pré-snap. Então a gente vai ver a linha ofensiva bloqueando para a corrida, ok? Eles estão avançando, a gente vê eles avançando, o running back acabou cruzando a face, mas a gente tem o que a gente chama de bubble aqui, ou fast screen, ou quick screen, né? Aqui parece um fast screen, e os dois wide receivers vão dobrar a marcação nesse primeiro defensor e aí eles vão procurar a próxima ameaça. É uma forma de criar, inclusive, mais números, né? Criar esses combo blocks aí como se a gente estivesse na linha ofensiva mesmo. E o Davante Adams faz a recepção maravilhosa aí. A gente vai ver o running back, que é a linha ofensiva, eles fazem tudo isso aqui é uma corrida. Tudo isso aqui é uma corrida. A gente vê os double teams, né? Mas por causa dos números, ele opta por jogar a bola lá e consegue boas jardas aí com as pernas. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Deixe aí seu comentário, deixe seu like, não deixe de seguir a nossa página. Muito obrigado, até a próxima.